Graça e paz, povo querido. Estamos orando com os salmos. E para a gente orar a palavra de Deus, é fundamental termos a Bíblia aberta no texto correspondente àquele que nós vamos mergulhar, navegar e se deleitar na presença de Deus. Então o que eu convido você a fazer, tenha a sua Bíblia aberta nos Salmos, porque o de hoje, ele faz uma pergunta e ao mesmo tempo nos dá um desafio. Hoje, nesse exato dia, do que você mais precisa? E o desafio: provai e vede que o Senhor é bom. A ordem para isso não vem de mim. A ordem para isso vem do próprio Deus, e não é a primeira nem a única vez que Deus dá essa ordem para os seus filhos. E olha que Deus é o Criador de todas as coisas. Em Malaquias, num texto muito conhecido, capítulo 3, versículo 10, Deus mesmo nos desafiou e disse: e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos exércitos. Naquele texto, ele está falando de dependência econômica, mas a ideia é a mesma. Você que me ouve nesse momento, prove e veja o quanto Deus é bom. De todas as necessidades humanas, nessa oração de Davi, uma delas ganha destaque: a oração pelo livramento, quanto às doenças, quanto às dores, às frustrações, às dificuldades, mas um livramento em especial, o livramento daquelas pessoas que podem nos fazer algum tipo de mal. Estes sim são os nossos verdadeiros inimigos. Então, ore a Deus por proteção, porque oração por proteção é diária e é essencial. E quem ensinou isso foi o próprio Jesus no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, quando ele disse: mas livrai-nos do mal. Se alguém entendia dessa necessidade e bem, esse alguém era Davi, o futuro rei de Israel, porque nesse momento aqui ele ainda não era. E Davi entendia disso, especialmente quando ele teve Saul colado no seu encalço, procurando de todo jeito e a todo custo tirar-lhe a vida. Davi fugiu de várias maneiras, mas em um dos momentos foi necessário que Davi fugisse para o único lugar onde Saul não iria procurá-lo, porque Saul temia demais. E Davi então foge para Gade, o rei dos filisteus, ou o reino dos filisteus. Saul era covarde demais para ir até lá à procura de Davi. Porém, a estadia de Davi naquele lugar, ela durou muito pouco. Rapidinho, Davi se tornou o que a gente chama de persona não grata naquele lugar. Todos no reino dos filisteus começaram a pressionar o rei, pedindo que ele expulsasse Davi dali, porque o passado de Davi nas guerras contra aquele povo era algo que incomodava demais. Davi era conhecido ou lembrado por eles como o grande matador de filisteus. Justamente por isso, não deu muito certo para Davi procurar abrigo entre aqueles povos. E quando as coisas começaram a piorar demais, para sair da cidade com vida, olha a estratégia dele: ele fingiu ser louco. Aques, o rei daquele povo que havia dado acolhida para Davi, acreditou na encenação dele, e ele não queria ser incomodado por um doido e tampouco fazer maldade a alguém que estava louco, e só por isso Davi saiu ileso daquele evento. Esse episódio teatral e eficaz de Davi você encontra narrado em detalhes no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, especialmente versículo 10 até o versículo 15, e vale a pena você ler e conhecer essa narrativa. Depois daquele livramento miraculoso, Davi muito bem poderia ter se orgulhado da sua capacidade cênica,
do seu brilhantismo estratégico em adotar aquela tese para fugir dali, e ele poderia se orgulhar e se achar uma pessoa inteligente, forte, invencível e imbatível. Ele até poderia. Talvez eu e você, talvez nós, agiríamos assim, mas não o homem segundo o coração de Deus. Quando Davi refletiu no que aconteceu com ele ali naquele país inimigo, ele não viu nenhum motivo para se gabar, para se orgulhar da sua inteligência em se livrar da mão daquele povo filisteu. Ele percebeu corretamente que ele só escapou dos filisteus unicamente pela graça de Deus. O Senhor foi quem o libertou, e o resultado daquela percepção se encontra no magnífico Salmo de número 34. Esse salmo que eu te convido a olhar verso por verso e entender o que Davi está abrindo o coração em oração a Deus. Nesse salmo, ele adora ao Senhor, ele agradece a Deus pelo livramento, porque foi Deus quem o libertou. Aliás, é sempre Deus quem nos liberta, mesmo quando Ele usa das nossas capacidades individuais. É tudo dado por Ele, é tudo para Ele, é sempre para Deus, é para Deus sempre. Davi compõe essa oração, mais uma vez, de forma acróstica. São 22 versículos, cada versículo começa com a letra do alfabeto hebraico, uma das 22 letras, em ordem sequencial. Gente, verdadeiramente uma obra de arte literária, o Salmo 34. E deixe-me dizer uma coisa muito sincera para você, e você sabe que é verdade. Nós sempre enfrentamos lutas em nossa vida. Como isso é uma certeza, com certeza também nós precisamos de livramentos, os quais só podem vir do Senhor, não da nossa força, perspicácia ou inteligência. A Ele, a Deus devemos clamar, se necessário, implorar, porque sempre que a gente crê, com humildade e confiança, Ele pode nos livrar. É a única maneira 100% eficaz de proteção. Não tente sozinho. O máximo que você vai conseguir é terminar seus dias cansado, com enfado, desanimado, isso na melhor das hipóteses. Não depender de Deus, não confiar em Deus para nos livrar de tudo e de todos que podem nos fazer mal, é sinal que nós estamos extremamente adoecidos. E por isso, nós precisamos de tratamento urgente. Os salmos, como sempre, são esses remédios para a nossa alma, que nossa alma tanto necessita. É o que Davi vai fazer. Primeiro, ele vai apresentar um testemunho pessoal. Como o testemunho é importante no reino de Deus. Nos 3 primeiros versos, ele começa fazendo um dos maiores convites que tem nos Salmos para todas as pessoas. Sabe qual? Venham adorar a Deus comigo, venham louvar a Deus todos os povos, pois é Ele quem nos livra a todos. Olha o verso 1 até o verso 3. Bendirei ao Senhor, sabe quando? Em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. No Senhor se gloria minha alma. Ouçam-no os mansos e se alegrem. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. O detalhe fundamental, espero que você tenha observado nesse louvor, é Davi dizendo que ele adora ao Senhor em todos os tempos, em todo momento. Ele agradece e louva a Deus nos dias bons, mas ele louva também nos dias maus. Ele louva a Deus quando ele estava vendendo saúde, mas ele louva também quando ele estava gemendo de dor e implorando pela cura. Tem gente, e você conhece, que adora a Deus muito bem em tempos de prosperidade, porém amaldiçoa ao Senhor
quando as angústias e dificuldades se abatem em sua vida. E não é difícil ouvirmos alegações do tipo: se existe um Deus, ele se esqueceu de mim. Isso é loucura. Jó, ele já nos ensinou quando comentava com a sua mulher no capítulo 2 do livro, porque o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira, para a glória dele e para a pedagogia nossa. Por isso, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. O meu Deus e o seu Deus, ele não é um mero provedor de bênçãos. O nosso Deus não é gôndola de supermercado espiritual, onde a gente vai escolhendo os produtos de acordo com a nossa necessidade. Deus, ele não deve ser honrado somente quando a gente sente o livramento em uma situação real e perigosa. Ele deve ser honrado também e principalmente pelos muitos livramentos discretos e imperceptíveis que ele nos concede dia após dia. Se você está aqui agora comigo na reflexão desse salmo, parabéns. É prova de que Deus, de maneira incontável, já te livrou de muitos problemas e situações de inimigo na sua vida. Queridos, muita gente não teve esse privilégio que nós temos agora. Por isso, bendiga ao Senhor, faça como Davi. Nós devemos honrar o nome de Deus em todos os momentos de nossa vida, independente das circunstâncias que nos rodeiam. Esse é o convite que ele faz a cada um de nós. No Senhor se gloriava a sua alma, e deve ser a postura minha e a postura sua. Nós não podemos nos gloriar na nossa própria sabedoria, nossa própria força, nossas próprias posses. Sejamos como Jeremias, o profeta, disse certa vez. Ele falou assim: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, grave no seu coração. Glorie-se em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, diz o Senhor. Nelson Bomilcar, ele compôs uma canção baseada no Salmo 115, cujo refrão ele diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. E ele repete de maneira brilhante e linda esse verso. O meu convite para você: não deixemos Davi sozinho nessa oração. Junto, celebremos a Deus com ele, como ele está nos convidando. Sabe o que ele fez? Sabe o que Davi tomou para celebrar a Deus? Atitudes. Olha a partir do verso 4. Primeira atitude: busquei ao Senhor e ele me respondeu. Claro que ele responde, quando se busca de todo o coração. E continua: e de todos os meus temores me livrou. Do que você tem medo? O que está corroendo a sua alma feito ácido espiritual? Busque ao Senhor em oração e ele te responde. Verso 5: olhai para ele e sede iluminados. Tira os olhos do mundo, tira os olhos do problema, da dificuldade, da angústia, do inimigo. Coloque seus olhos em Deus. Olhai para ele e sede iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. E aqui eu quero frisar: de todas as suas angústias. E é o mesmo que Deus quer fazer comigo e com você. Depois de Davi dizer isso, ele testemunha a sua experiência pessoal com Deus, dizendo: se deu certo comigo, dá certo com cada um de vocês, desde que se haja da mesma maneira. Deus nos responde com livramentos, por isso nós oramos. Ele nos ouve e acata a nossa oração sincera, que se amolda à sua vontade, e é por isso que nós oramos. Então, seja pelo que for, ore mais. Deus te conhece. Aqui fica muito claro quando Davi fala isso. Deus te conhece de forma íntima e pessoal, e não existe
o menor risco dele te confundir com nada nem com ninguém. Se clamarmos com fé e humildade, a resposta certa e eficaz, ela virá. Então quero te dizer isso: Ele sabe quem é você, Ele sabe onde você está agora, sabe o que você está fazendo, e Ele sabe o que você está passando. Clame a Ele. Então Davi, ele descreveu uma das mais belas e conhecidas citações da Bíblia, e eu queria que você entendesse esse verso 7. Ele faz uma declaração profunda demais teologicamente. Ele afirma que o próprio Jesus, em pessoa, não um anjo no sentido de uma criatura celestial, mas o próprio Jesus nos socorre e nos livra. Então abra seu ouvido e entenda isso: é Deus pessoalmente quem nos livra se somos filhos seus. Na verdade, Ele não vem a nós em livramento, Ele já está em nós e por isso Ele nos livra. Olha o verso 7, o anjo do Senhor, e você pode grifar aí, o próprio Jesus, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É o que chamamos de uma cristofania, uma manifestação especial e pessoal do próprio Deus em socorro aos que lhe pertencem. Não é a única vez, vai acontecer em outros momentos na história do povo de Deus, mas aqui de uma forma muito, muito especial. Esse é apenas um dos momentos em que o próprio Jesus se manifesta pré-encarnado na humanidade. Você consegue perceber o tamanho desse privilégio? Se você entregou a sua vida para Cristo, o próprio Jesus acampa, habita dentro de você, te protege, te livra quando a dificuldade e o perigo se abater na sua vida. Não duvide disso, tenha fé, provai e vede o quanto o Senhor é bom. Davi fez isso, olha o versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom, feliz, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, porque nada falta aos que o temem. Eu vou repetir de novo: nada falta aos que o temem. Os leõezinhos necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem algum lhes faltará. Deus é bom em ser bom. Grave isso na tábua do seu coração. Deus é bom em ser bom. Ele não só criou todas as coisas, como Ele cuida da criação pessoalmente. Deixe-me perguntar, você entendeu isso? Você entendeu a grandiosidade disso? Deus cuida pessoalmente de você e te livra do mal. Isso é maravilhoso demais. Davi, depois disso tudo, desse belo testemunho, ele remete cada um de nós a um ensino pessoal. Ele fornece um ensino em forma de convite, nos mesmos moldes que Salomão fez em Provérbios, nos primeiros 9 capítulos de Provérbios. Olha o versículo 11: vinde, filhos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e quer longos dias para ver o bem? Qualquer um de nós queremos isso. O verdadeiro Filho de Deus e, consequentemente, o único que pode oferecer uma adoração aceitável ao Senhor, ele possui algumas características. Todos podem querer, mas o Filho de Deus que recebe essas bênçãos tem algumas características, sabe quais? E veja se você se enquadra nelas. Verso 13 e 14: ele guarda a tua língua do mal, os teus lábios de falarem dolosamente. Ele aparta-te do mal e faz o bem, busca a paz e segue-a. Nesse caso, é a mesma mensagem do Salmo 1, versículo 1, em que a ênfase para se fazer o bem está em negar ou abandonar o mal. Nós não podemos praticar o mal de jeito nenhum. Jamais pratique o mal, principalmente dolosamente, intencionalmente. Sabe por quê? Verso 15 até o 17 mostra isso. Os olhos do Senhor estão sobre os justos
e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os filhos de Deus clamam e Deus está ouvindo e olhando para eles. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e a oração de um justo pode muito em seu efeito, não se esqueça disso. E o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. E as angústias de um filho de Deus não podem ser com relação à nossa vida e às nossas atitudes, de jeito nenhum. Ao mesmo tempo em que é um privilégio ser ouvido, visto e atendido pelo Senhor, os maus sofrem as consequências dos seus atos, isso de maneira triste, de maneira cruel. Aliás, só o silêncio de Deus em não ouvir as orações deles já é uma das maiores punições que possa existir. Davi fala no versículo 18: perto está o Senhor, e eu vou acrescentar, só dos que têm o coração quebrantado, e salva só os contritos de espírito. Esses são os sentimentos reais de quem vive perto do Senhor, daqueles a quem o anjo do Senhor acampa ao redor. E a pergunta é inevitável: é o seu caso? Você é um desses? Ou você prefere se desesperar e tomar atitudes impensadas quando as dificuldades se abatem? Se o seu coração for quebrantado, olhe para o lado e você verá pela fé Deus aí pertinho se acampando ao seu redor. Deus aí do teu lado cuidando de você, guardando a sua vida, porque é isso que Ele faz. E Davi encerra essa oração profunda, linda, mostrando que existem duas realidades paralelas, uma para aqueles que amam a Deus e outra para aqueles que optam em serem maus perseguidores e pessoas tóxicas aos outros, especialmente contra os filhos de Deus. Olha que interessante, verso 19: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Ele lhe preserva todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. Entretanto, olha o 21, a malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Oh, que gloriosa certeza é essa que o salmista nos apresenta. Queridos, vale a pena estar e permanecer no lado certo da vida. No lado certo, sempre haverá proteção do Senhor por meio de grandes livramentos. Mesmo quando afligidos e perseguidos, Deus nunca abandona os seus e sempre, sempre os livra. Mesmo quando caímos, Ele vem em nosso socorro, nos resgata o ânimo, nos restabelece as forças e a motivação, Ele nos levanta. De que lado da vida você está? Se você estiver do lado certo, dos filhos de Deus, dos justos, então você pode descansar hoje e todos os dias da sua vida nessa certeza. Se você precisa de algo, provai e vede que o Senhor é bom. Se é teu caso, eu quero te convidar, feche teus olhos e vamos orar juntos. Deus, que privilégio, Pai, é ser protegido pelo Senhor. Que privilégio, Deus, que o Senhor nos concede de podermos fazer prova da sua bondade, porque com certeza o Senhor é bom e o Senhor vem em resgate de cada um de nós. E também te agradeço, Deus, porque o Senhor acampa, habita em nós pessoalmente, nos livra, nos traz descanso e guarda a nossa alma. E que privilégio maravilhoso é esse. Ajuda, Deus, a mim e a cada um dos meus irmãos a vivermos essa certeza
todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos a confiar no Senhor e em todas as nossas necessidades, clamarmos a Ti na certeza que o Senhor nos ouve, na certeza que o Senhor nos vê e na certeza que o Senhor nos atende. Como é bom descansar nisso. Te louvo, Deus, assim, de todo o meu coração, no nome de Jesus. Amém.